Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E nós hoje vamos falar sobre segurança pública, numa série de 2 programas sobre o tema. E para tratar desse assunto, nós vamos receber os promotores de justiça Paulo Roberto Melo Cunha Júnior e Cláudia Santana, que são do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, o GAESP. Sejam todos muito bem-vindos e eu começo esse programa hoje com o doutor Paulo Roberto. Doutor, queria que o senhor explicasse para a gente o que é o GAESP e quais são as principais atribuições desse grupo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer participar do MP Cidadão para falar sobre esse tema que é tão importante. O GAESP ele tem basicamente 2 atribuições. Uma atribuição criminal, que é voltada para a investigação de crimes praticados por agentes da segurança pública, policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, e uma atribuição de tutela coletiva, que olha para a segurança pública como um serviço público e que, portanto, vai atuar na área da formulação das políticas públicas e com atenção para a qualidade, a eficiência do serviço prestado à sociedade. Então, o GAESP ele congrega esses 2 aspectos com a intenção de ter uma visão macro sobre as questões da segurança pública. E, doutora Glaucia, recentemente o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro fez uma audiência pública onde se teve a participação de centenas de pessoas, mais de 300 pessoas. O que se discute numa audiência pública como essa? Que desdobramento pode ter uma audiência? O que se aponta? Então, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa conversa. E a audiência pública é um dos instrumentos de atuação extrajudicial do Ministério Público. Através da audiência pública se colhe informações, opiniões, estudos, tanto de cidadãos quanto de estudiosos, de pesquisadores, de especialistas e de autoridades naquela área objeto dessa convocação. No Ministério Público, recentemente, fizemos uma audiência pública para conversar um pouco com a população e com essas autoridades especialistas sobre a operação da Polícia Militar em comunidades da nossa cidade, do nosso estado. E foi uma oportunidade muito importante porque nós tivemos condições de sair dessa audiência com um passo concreto dado no sentido de se formar um grupo de trabalho de apoio a essas políticas de segurança pública. A fala final do secretário de Segurança nessa audiência nos deu a oportunidade de pactuar uma contribuição do GAESP com a sociedade civil organizada em favor da segurança pública. Quem participa dessas audiências? Assim, como é que as pessoas são convocadas? Como é que é a interatividade dessas pessoas? Do ponto de vista formal, há de ser publicado um edital fazendo essa convocação. Mas quem convoca também faz esses convites, seja através das instituições com as quais se relacionam, seja através daquelas instituições que, ainda que não haja esse relacionamento mais próximo, elas existem com aquela interface com a segurança pública e também com os meios de comunicação. A gente colocou na rede social e o boca a boca. E nós temos também um contato muito próximo hoje com o morador que discute conosco segurança pública. Então, esse convite, o tema é muito premente no nosso momento de crise total no Estado. Então, não foi difícil reunir 330 pessoas, inclusive com fila de espera. Doutor Paulo, como é que fica a cabeça do promotor de estar diante assim, de fatos como a gente está vendo, a realidade da criminalidade violenta, e a gente tendo como pano de fundo uma crise econômica, por exemplo, que nós sabemos que funciona como combustível dessa história toda, ou o senhor tem uma opinião diversa? Não, na verdade, a função do promotor de justiça, eu acho que ela é uma das mais difíceis, porque você não pode ter, a priori, um lado. Você tem que ter sempre uma visão como o próprio nome diz, de justiça. Isso passa por a possibilidade, por exemplo, de pedir uma condenação ou de pedir uma absolvição independente, dependente do que você analisa nos autos do processo. Eu acho que a gente não pode deixar de ter essa consciência de que a criminalidade ela tem um componente social que é inegável. Bastou o país entrar numa crise econômica que a gente viu que os índices de criminalidade aumentaram, principalmente aqui no Rio, que também tem a sua própria
crise, né, aumentaram terrivelmente. Né? Por outro lado também, a resposta que você tem que dar à sociedade não é uma resposta sociológica. O crime aumentou porque a gente está em crise, então vamos ter que suportar isso. Evidentemente que essa não é uma resposta aceitável. Então, o que a gente procura fazer no GAESP, e aí eu acho importante a gente poder conjugar a tutela com o crime, ao mesmo tempo que você procura atuar numa faixa determinada da criminalidade, né, no caso aí, os crimes praticados por policiais, por agentes de segurança pública, ao mesmo tempo o GAESP permite que o promotor tenha uma visão mais profunda e haja, como a doutora Gláucia Santana faz muito bem, o exemplo dessa audiência pública é muito importante, haja para atuar nesses fatores macro e não ficar simplesmente, talvez não seja a palavra correta, mas não ficar exclusivamente atuando no caso concreto, naquele policial que comete um desvio, que comete um excesso, mas conjugar as duas coisas, né? Então, acho que a função do promotor você tem que atuar no caso concreto, você tem que dar uma resposta à sociedade no caso concreto, mas é importante que você não perca a visão do conjunto, do momento que você está vivendo, né, inserido na realidade. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Não saia daí que o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e o tema de hoje é a atuação do GAESP na área de segurança pública, né? No bloco anterior eu interrompi o Dr. Paulo, eu quero escutar a doutora Gláucia também, mas eu queria enfatizar ainda sobre uma fala que o Dr. Paulo colocou aqui, que é a relação de apuração de mortes decorrentes de intervenção policial, popularmente conhecida como os autos de resistência, né? O que vem sendo feito pelo GAESP com relação a isso? Como é que o senhor vem acompanhando esses casos? As investigações relacionadas à morte decorrente de intervenção policial, eu acho que é um dos temas mais sensíveis que o GAESP tem que tratar, né? Existe uma ideia de que a polícia, quando trabalha mais, acaba matando mais, né? E a experiência mostra que isso não é necessariamente verdade, né? Eu sou promotor há 16 anos e eu devo ter investigado autos de resistência, acho que quase durante a minha carreira toda. E o que a gente percebe é que em muitas situações as mortes violentas estão relacionadas com a corrupção policial, com o domínio de um território. Então, primeiro, o Ministério Público não pode se escusar de exercer o controle externo da atividade policial, sobretudo no caso em que alguém foi morto. E segundo, a gente não pode deixar de ter em mente que a violência policial está intimamente ligada à corrupção policial. Dentro disso, o GAESP elegeu a investigação dos autos de resistência, até por um clamor maior da sociedade, como um dos pontos principais. Evidentemente que a gente não pode investigar todos os autos de resistência em tramitação, até porque também o grupo atua somente mediante o pedido de auxílio do promotor natural, né? Mas nós elegemos as 3 áreas onde você tem o maior número de letalidade policial, né? E procuramos, através do auxílio solicitado pelos colegas, ter uma atuação sistemática em todos os autos de resistência, né? Seria na 41ª ISP, né? A área do 41º Batalhão, o 7º Batalhão em São Gonçalo e o 12º em Niterói. A ideia é que a gente possa acompanhar todos os autos de resistência que acontecem nessas áreas, para que a gente tenha uma noção, efetivamente, que a gente possa afirmar, né, que todas as mortes decorrentes da intervenção policial foram em razão de um confronto com criminosos, né? A ideia não é agir contra a polícia ou manietar a polícia, como algumas pessoas gostam de colocar. A ideia é simplesmente acompanhar e controlar o que acontece. Se efetivamente aconteceu um confronto, então o auto de resistência será arquivado. Se não aconteceu um confronto, a gente deve investigar para descobrir, afinal de contas, o que aconteceu naquele auto de resistência. Agora, doutora Gláucia, até que ponto a opinião pública, os meios de comunicação acabam
influenciando a prática policial deformada. Por exemplo, o policial ele acha que está sendo o justiceiro, ele está fazendo aquilo que a sociedade espera que ele faça. Eu acredito que nós temos uma questão cultural muito forte interferindo aí nessa atuação do policial. Há uma tolerância muito grande com o jeitinho, né, com a solução das questões que não atravessam pelo caminho da regularidade ou da legislação. Eu acredito que houve até uma fala do comandante nessa nossa audiência pública, mais ou menos nesse sentido, né? Ele afirmando que a polícia, ela vem da sociedade, então quando ela pratica essa corrupção, ele está chamando a sociedade corrupta, né? Em que medida essa fala dele está adequada ou não, é uma questão que eu acho que merece um olhar especial. Eu penso que para a polícia, nosso olhar é para a formação do policial, a gente tem que estar mais presente nessa capacitação, nós temos que exigir um pouco mais qualificação desse policial e os órgãos de controle têm que funcionar. Quer dizer, o MP também ele pode atuar, como vocês já falaram aqui, na questão mais macro, né? Quer dizer, o Ministério Público ele pode atuar junto ao governo do Estado, promovendo termos de ajustamento, conversando com o governo, com o secretário. Como é que isso pode ser uma ferramenta de ajuda para a sociedade, doutora Glaucia? A propósito da sua pergunta, muito bem colocada, nós temos firmado com o governo do Estado do Rio de Janeiro e com o Comando-Geral da Polícia Militar um termo de ajustamento de conduta que está em plena vigência, vamos dizer assim, e foi firmado em 5 de julho pelo o atual governador, né, Luiz Fernando Pezão, e ele pretende, né, aportar 4 novos bilhões de reais nessa área da segurança pública, voltada para investir no elemento humano, em capacitação, investir na saúde desse trabalhador, investir nos equipamentos que ele usa, na proteção, né, individual e tantas outras necessidades que foram detectadas ao longo de 3 anos dentro de um inquérito civil. Então, o TAC, assim chamado, né, reduzidamente, é um excelente instrumento de realização de política pública, porque ele não transfere para o judiciário uma solução formal, ele interage com o Poder Executivo, fomentando, induzindo, funcionando mesmo como interlocutor dessa evolução das políticas públicas de segurança. Bom, olha, o programa está muito bacana, está andando rápido demais, né? Mas a gente vai falar mais sobre segurança pública, é um assunto que interessa ao Rio de Janeiro, mas a todo o Brasil. A gente volta já já, não saia daí. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso programa. E eu queria começar com 2 questões aqui. Primeiro, começando com a doutora Glaucia. Doutora Glaucia, a gente teve aqui no Rio de Janeiro, né, uma colaboração do governo federal, né, de ter um apoio na área de segurança pública e se estabeleceu-se uma meta de chegar até o final de ano com esse apoio. Como é que a senhora vê essa questão? Olha, nós, através do GAES, participamos muito da conversação sobre essa atuação integrada dos órgãos de segurança pública da União com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma integração necessária, ela há de se mostrar produtiva ao final, nós queremos crer assim, e sem ela talvez a gente não consiga mudar essa vertente da criminalidade no Rio de Janeiro. A gente precisa reduzir esses índices, a gente precisa restabelecer na população do Estado do Rio de Janeiro uma sensação de segurança maior do que a gente tem hoje, e a gente vive hoje um clima de melancolia coletiva, né? Isso afeta sobremaneira o cidadão em todos os segmentos da sua vida. E a segurança pública, eu costumo dizer, nós todos precisamos dos serviços públicos, saúde, educação, mas a saúde e a educação, quem pode, paga o serviço privado. A segurança pública não, ela afeta a qualquer pessoa indistintamente. Então, me parece que é onde devemos todos focar nossa atenção neste momento para que o Estado volte a produzir, para que a economia recupere, para que o cidadão consiga sair de casa sem o temor que hoje vive. Pois é, essa tua fala, doutora Glaucia, me chama a atenção, eu queria passar para o doutor Paulo, que esse enfraquecimento da autoestima coletiva, vamos dizer assim, acaba fornecendo também combustível para o delinquente, para ele sabendo que a sociedade está
Está com essa expectativa? Eu acho que, na verdade, essa questão da autoestima que a Glaucia muito bem colocou, ela vem na esteira da própria realidade, né? Então, assim, acho que não há dúvida de que se você vive uma situação econômica deprimida, o crime passa a ser uma opção de emprego, vamos dizer assim, de trabalho, né? É claro que, como eu falei, a gente, mesmo diante dessa realidade, eu acho que existem muitas coisas que precisam ser melhoradas na segurança pública e que podem produzir efeitos, apesar da crise econômica, nos índices de criminalidade, né? Hoje, o governo federal decretou o que a gente chama de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. É uma situação excepcional que justifica a participação das Forças Armadas. O que a gente no GAESP tem procurado fazer como algo principal na área da tutela é trazer os entes federais de uma forma rotineira, né? Isso aí, fugir dessa excepcionalidade que não é desejada por ninguém. Agora, é preciso que a União cumpra a sua função constitucional. Ela também tem responsabilidades na área da segurança pública. Esse não é um serviço afeto tão somente ao Estado. Nós tivemos uma reunião com o secretário nacional, né, de Segurança Pública, o general Santos Cruz, e nós colocamos a ele exatamente isso. Existem funções da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que têm que ser cumpridos de forma rotineira. Não adianta você, durante um período, saturar de pessoal a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal e depois de um prazo determinado voltarmos à estaca que a gente tem hoje. Da mesma forma, o caso das Forças Armadas. Essa atuação atual é uma atuação excepcional baseada no decreto de garantia da lei e da ordem. Mas existem, por exemplo, questões relacionadas às Forças Armadas, como o patrulhamento da Baía de Guanabara pela Marinha, que tem que ser feito rotineiramente. A gente tem informações de que hoje o tráfico se abastece, em grande parte, pelo trânsito que é feito nos fundos da Baía de Guanabara. Do mesmo modo nos aeroportos. Nos aeroportos, exatamente. E o Ministério da Defesa também nos recebeu para essa conversa, onde nós fomos buscar esse apoio e fazer proposições, né, de melhoria até da regulamentação do uso de arma de uso restrito. Fomos muito bem recebidos. O Ministério do Exército, o Exército também tem um papel importante em melhorar essas condições de controle do uso da munição e da arma. Então, está em curso uma atualização do Regulamento 105, que cuida, né, enfim, como é que essas armas são controladas, distribuídas, autorizadas e como que a gente apura esse desvio. Então, me parece que não é uma questão pontual e excepcional. Isso há de ser uma busca constante. Vocês têm sentido assim uma boa receptividade com relação ao Ministério Público envolvido nessa questão, quando estão com outros órgãos, Exército, Governo Federal, Polícia? Olha, nós temos nos colocado à disposição para funcionar como essa instituição interlocutora, porque a gente tem essa possibilidade de atuação extrajudicial e tudo aquilo que não render bons frutos na extrajudicial, nós podemos levar ainda à questão judiciária. Então, me parece que o Ministério Público é uma instituição que tem capacidade para ocupar um excelente espaço nessa matéria de segurança pública. Agora, é preciso também que as instituições que prestam esse serviço aceitem de verdade essa ajuda e busquem essa parceria. Tem uma questão que é importante a gente ressaltar, que esse é um papel, apesar de institucionalmente, entre as missões do Ministério Público já está isso, na prática é uma coisa relativamente nova. Essa atuação do Ministério Público como um ente único, interagindo com as instituições, com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar, né? Acho que o Ministério Público no passado sofreu muito com uma dispersão muito grande em respeito, e tem que ter ao promotor natural, mas era a independência funcional, mas era difícil você saber o que pensa o Ministério Público. Era difícil, você tinha dezenas de promotores, cada um pensava uma coisa. Quer dizer, o Ministério Público hoje ele tem uma atuação muito mais proativa, né, doutor Paulo? Assim, ele já foi mais reativo. Né? Eu acho que a criação do GAESP foi muito importante para isso, porque criou um instrumento
e é ligado diretamente ao Procurador-Geral, então tem uma capacidade de política, no sentido maior da palavra, muito boa, e também passa pela filosofia de trabalho do atual Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gussen, que tem um protagonismo muito grande nessa área. Então, assim, a gente de conta... tornar o MP efetivo, né, de fazer isso funcionar. Eu queria passar agora a pergunta para a doutora Glaucia. Doutora Glaucia, o Ministério Público também tem como uma ferramenta, né, ajuizamento de ações civis públicas, né? Como é que isso é feito? Quem é o destinatário desse tipo de medida? E efetivamente, existe alguma coisa em curso? O que o Ministério Público está fazendo nesse campo? Então, nessa área da tutela coletiva, onde a gente defende os interesses da sociedade, nós temos também esse instrumento de efetivação dos direitos fundamentais do cidadão. A ação civil pública tem sido muito utilizada, o grupo de atuação especializada já propôs diversas delas. Posso mencionar uma última, onde a gente tentou buscar um provimento judicial para garantir que os policiais que vão fazer a proteção dos cidadãos nas manifestações políticas estejam identificados do ponto de vista alfanumérico, para que a gente possa apurar algum tipo de abuso. Para você ver a importância do TAC e, por conseguinte, da ação civil pública, quando uma regra do TAC não é cumprida, essa identificação prévia, ela já estava prevista como uma cláusula. E aí, o que acontecia? A Polícia Militar, uma vez cumpria, outra vez não cumpria. A gente ia para as manifestações fiscalizadas, o Dr. Paulo esteve presente nessas fiscalizações, nessas manifestações. Aí você via um grupo de policiais identificados, outro não. Então, nós recomendamos ao Comando Geral que observasse a regra do TAC. Novamente percebemos o descumprimento, não houve outra saída senão ajuizar. Hoje a gente tem um provimento judicial e se o comandante autoriza que a sua tropa saia sem identificação, há uma série de sanções que podem ser impostas. Olha, o programa está muito bacana, a gente tem temas aqui que interessam a todo o país, mas infelizmente o MP de Cidadão de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a presença dos promotores de justiça, Paulo Roberto Melo Cunha Júnior e Glaucia Santana, que são do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, o GAESP. E você pode acompanhar o nosso programa através das redes sociais e mandar sugestões pelo nosso e-mail, que está aparecendo aí na base do seu vídeo. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até lá.